Olá, pessoal, bem-vindos ao VisaCast, direto de Paris. Aqui a gente faz bate-papo interativo com brasileiros que decidiram morar fora do país. Então, é uma mistura de bastidores de imigração com vida real. Hoje estamos aqui com a Jéssica e o tema de hoje é o programa de Au Pair, as alegrias e os desafios de quem decide vir para a França para cuidar de crianças. Jéssica, como que você decidiu vir para a França com esse programa de Au Pair? Então, na verdade, tudo começou quando eu tinha 18, 19 anos, que eu tive vontade de morar fora, fazer algum programa de intercâmbio. Foi quando eu comecei a pesquisar e vi que tinha um intercâmbio de au pair. Me aprofundei mais, só que nos Estados Unidos exigia muitas coisas. E lá, cada país tem um limite de idade. Então, eu era novinha ainda, na época, mas tinha muitos obstáculos. Eu, como era muito nova, não tinha carteira, tinha que ter o inglês fluente, tinha que passar por agência. Então, aquilo na minha realidade não cabia. E era até os 26 anos. E com o tempo eu fui meio que desistindo disso. Quando Foi um sonho que chegou. foi ficando um pouco aquele sonho que não cabe na realidade. E aí foi passando o tempo, quando cheguei aos 26 anos, eu vi que já não dava mais. Falei, não vou mais. Foi quando eu fiz a faculdade de estética, com 23 anos, eu finalizei, 23 anos. E aí, quando eu fiz 26, entrou 26, 27, do nada apareceu uma propaganda para mim no Instagram, que poderia fazer o au pair na Europa. E era até os 30 anos, na França. Foi aí que ressurgiu essa vontade de ser au pair. E comecei a aprofundar mais e me programei para vir. E como que foi o processo de inscrição e escolha da família aqui na França? Então, na verdade, assim, na França, na Europa, eu descobri que não precisava de agência, então eu poderia fazer sem agência, vir por conta própria. Só que o único desafio maior era procurar família. Então, a família era um pouco mais complicada, porque você precisa, como posso dizer? É algo direto com a família. Não tem Então, intermediário? É alguma era plataforma? é uma plataforma que se chama Au Pair World. Então, lá você entra, você faz teu perfil Você tem que e pagar alguma coisa para a não, é plataforma? grátis. Para au pair é grátis, mas para família eles pagam para procurar au pair. E nisso eu entrei na plataforma, montei todo o meu perfil e comecei a mandar mensagem para as famílias. Geralmente eles procuram as au pair, mas para ter um fluxo maior de Candidatos? candidatos, a gente, como au pair, nós que queremos vir, a gente manda mensagem para as famílias. Então, se eles gostarem ou não, eles respondem, mas é muito difícil. Quando eu O que fiz que é difícil, Jéssica? É de a questão, repente você se apresentar para a família não falando francês, tudo é inglês, como que funciona essa parte? Ou é só por mensagem? é só por mensagem, e lá na mensagem, se eles te escolherem, eles entram no teu perfil e vê se eles gostam ou não, se é aquilo que eles buscam. Aí eles entram em contato com você e falam assim: "Ah, a gente pode fazer uma chamada de vídeo, a gente pode conversar para a pessoa O ver o vídeo". feeling, né? Isso, aham. E aí, eu mandei mais de 300 mensagens em 4 meses. Muita Muita mensagem. Só na mensagem, França? só na França. O meu intuito é vir pra França. Então eu E por que busquei que a você França. escolheu a França em Então, específico? assim, é um lugar bonito, a língua eu queria aprender o francês, só que pra mim era o mais fácil de entrar. E por quê? Então, por que que é mais fácil de entrar? Porque não tem tanto, não é tanto burocrático. Os outros lugares exigem um pouco mais. Então era um pouco mais fácil do au pair. Então eu entrei. Ele é menos burocrático que, por exemplo, o Canadá, que a Bélgica. Você tentou esses países? A Bélgica eu acredito que não tem. Tem uma lista dos países que tem um au pair. A Hum, Bélgica não entra e o Canadá, não sei se o Canadá tem, ele mais difícil, né, porque exige e tem que ter, agência. a É um agência que pouco mais difícil. intermedia, não pode ser unicamente a plataforma Au Pair in the World. Não, esse no caso só para a Europa mesmo.
E conta pra gente como que foi, como que é, que você já mudou de família, né? A sua rotina como opera, o dia de folga, os seus estudos, salário, o que que você sentiu de uma família para outra e as suas expectativas de quando você estava no Brasil e a realidade aqui. Quando eu vim, eu peguei uma família de verão para 2 meses só, mas foi um desafio muito grande, porque quando você vem para cá para 2 meses, você não tem certeza se você vai achar uma outra família. Então você fica naquela indecisão. O que vai ser de mim Te depois? deu muita ansiedade. Deu, aham. E daí quando você chega aqui, tem outras plataformas aqui de dentro que você consegue achar. Quando eu passei para a segunda família, foi agora aqui perto de Paris, antes era no sul da França. Quando eu vim para cá, a minha rotina era a parte da manhã com as crianças, a parte de levar à escola, dar café da manhã. A parte de tarde eu tinha livre para estudar, para fazer curso. E no final do dia eu pegava as crianças e fazia toda a rotina da noite, até o horário deles dormirem. Quantas crianças? São 2. E é o mesmo valor de remuneração se você cuida somente de uma criança, se você cuida, por exemplo, uma família que tem 3, 4, 5 crianças? Sim, é a mesma remuneração, a não ser que a família queira pagar um pouco mais. E tudo isso deve ser acordado antes da viagem? Antes. Tem um contrato tudo certinho e é só 25 horas por semana. Não pode ultrapassar. Às vezes acontece, mas daí tem a troca de ou um pagamento um pouco a mais, ou troca de, como se diz? Folga na semana, né? É uma troca. E como que funcionava essa questão da folga? Era uma folga por semana? Você tinha quanto de ajuda de custo? Depende de família? Como que funcionou essas questões com você? A questão do salário mínimo é 320 euros por mês. Aí não é obrigatório as outras partes, tipo como a condução, né? O transporte. Isso é opcional? Isso é opcional, custo também. Então depende da família. Se a família acordar isso com você, é válido. Mas a chip também, chip geralmente a família paga. No meu caso, eles pagam o transporte mensal, o chip e o salário, né? E às vezes, quando eles precisam de um babysitter, por exemplo, daí eles pagam a mais. Qual que era a outra pergunta? Isso representa quanto? 320 euros para o pessoal que está no Brasil? Depende da cotação, fica uns 2.000, acho. É mais ou menos uns 2.000 reais. Mas esse valor, no caso, como a gente não paga alimentação e não paga estadia, então é um valor pra gente gastar. É um valor assim aqui. só para vocês gastarem, né? Para poder fazer as saídas no dia da folga. Então é uma folga por semana também? Depende, às vezes, quando a família quer que trabalhe no sábado, porque as crianças fazem muita atividade aqui, então, ou é no sábado. E você acompanha sempre nas atividades? Todas as atividades, Ou você pega todo final de semana e não precisa pegar no sábado. Quarta-feira a gente trabalha o dia inteiro, porque aqui na França não tem aula. A maioria das crianças mais velhas. Mais novo não, que tem 3 anos que vai pra creche, né? A folga é final de semana ou só domingo, dependendo das atividades das crianças. É um dia de folga por semana, normalmente. Aqui na Europa se trabalha bastante. O que foi mais difícil para você, Jéssica? Foi a língua, as regras da casa, se adaptar com novas, vamos dizer, novos tipos de cozinha, culinário, que a gente sempre está acostumado, às vezes quando acaba de vir para o Brasil, aquele arroz, feijão, bife, e a gente sabe que aqui na Europa, especialmente aqui na França, carne não é a mesma coisa, feijão é raro que você vê um francês comer feijão, e só se acha feijão em mercado brasileiro ou africano. Então, como que foi essa questão da adaptabilidade com as situações assim básicas do dia a dia? Assim, quando eu cheguei, o meu choque foi realmente a alimentação, porque eles comem extremamente pouco. Então, no Brasil a gente come a média normal, mas aqui eles comem extremamente pouco. Até então, nos 2 primeiros meses eu emagreci pra caramba. Então, eles comem muito pouco e é muito pouca carne também. Nessa família... Bem diferente dos hábitos brasileiros, né? Eu praticamente virei uma francesa. Literalmente. E aí, nessa família, nessa que eu tô agora, eles não comem carne, é bem raro. Geralmente é mais no almoço, eles são mais... O que aconteceu? Continua, desculpa. A nossa videomaker é carnívora, gente. Ela não está de acordo com os franceses. Vai lá. Deixa ela ver o custo da carne? Da côte de bœuf. Vai.
Então, daí eu acabei também virando um pouco vegetariana. É vegetariana? Que eu não Sim. come carne, né? Uhum. E só carne de porco, né, Jéssica? Não. Ai, Enfim, daí eu comia também pouco. Eu falei tudo errado. tá bom, comia pouco. Eu comia bem pouco. Vai, continua. Enfim. E Jéssica, me conta, teve algum perrengue assim com a família por causa de hábitos de, por exemplo, quando a pessoa não entende exatamente a cultura, problemas culturais, aí uns pega assim na casa ou com a criança? Houve? Como que você lidou com essa situação e o que você aconselha o pessoal? Porque a gente sabe que tem que ter muito jogo de cintura quando a gente está saindo do nosso conforto, da nossa rotina, da nossa cultura, do nosso cocooning que a gente fala aqui, e ir para a aventura, né, gente? Porque é uma casa diferente, com pessoas que falam língua diferente, com cultura diferente, e cuidar de criança é uma extrema responsabilidade. Como que você lidou com tudo isso e o que você aconselharia para o pessoal que quer se aventurar aí nesse programa? Assim, a questão das crianças foi uma... Eu gosto de criança, então eu acabo não tendo problema com isso, apesar que aqui a educação é diferente, né? No Brasil a gente é um pouco mais rígido, aqui é tudo conversa, tudo mais solto, então as crianças acabam aproveitando um pouco disso. Mas, graças a Deus, na minha parte das crianças foi tranquilo. A minha primeira família eu tive um pequeno problema, porque a menina ela tinha 6 anos. Ela era um pouco complicada, ela me batia. No começo era tudo mil maravilhas, depois ela me batia, ela não deixava eu chegar perto dela, tudo. Tipo, como era férias, eu ficava o dia inteiro com ela. Então era bem complicado, assim. Nossa, te batia, os pais não falavam nada. Eu falava depois, mas ela me olhava com uma cara assim, tipo, você não vai contar nada, né? E eu ficava com dó, porque eu gostava dela, mas depois de um tempo eu não comecei mais a tolerar. Ai, Deus. Ai, Aí que eu comecei, difícil! eu não comecei Puxava a tolerar. cabelo, te dava Não, soco. isso não. Quando eu vim no Brasil, eu trouxe Havaianas pra elas, né? Ela me batia com Havaianas. Eu falei, olha, se você soubesse pra que a gente usa essa Havaiana no Brasil, minha filha... Ai, ela te batia com o presente que você deu pra ela? Ai, gente, que francês mal educado, olha. Mas eu gostava, ela era muito fofinha. Mas agora, essa última família agora que eu tô, eu não tive problemas. Assim, As questão crianças de eram criança, mais educadas. As crianças eram mais educadas, Eram né? mais velhas, mas eram mais educadas. Como que eu falo, né? Toda civilização depende da educação que tem em casa, né? Quem Sim. faz educação são os pais. Então, independentemente se seja francês, alemão, árabe ou brasileiro, a educação é de casa, é a que conta. Sim. Agora me fala uma coisa, Jéssica, o que aconteceu com relação a toda a documentação, contrato, a plataforma? Foi tudo assim muito fluido ou realmente o visto demorou para sair lá no Brasil? Teve alguma coisa que emperrou? Tem algum cuidadozinho que você acha que você deveria ter prestado mais atenção, por exemplo? Assim, a documentação, tem lá no site toda a documentação que você precisa enviar pro consulado, que você leva no consulado. Então, você procura a família na plataforma, se deu match, se deu certo, ela falou, não, vou ficar com você e tal, ele manda o contrato. Enviou o contrato, você recebeu, você marca no consulado, pega toda a documentação e leva no consulado. E como foi a entrevista no consulado? Esse é um medo de todos os au pair, a entrevista no consulado, porque geralmente eles fazem 3 perguntas em francês. Então, se você não sabe francês, acaba pegando e fala, por que você quer ir para a França se você não sabe francês? Quais são essas 3 perguntas? São perguntas aleatórias, não tem como saber. Então, assim, se você não sabe, eu indico fazer o francês, pelo menos o básico, pelo menos você entender o que a pessoa está te perguntando. Lá não é porque é uma prova de francês. Eles querem saber se você entende o que a pessoa está falando. Não interessa como você vai responder, se você vai saber se responder em francês. Você pode responder em português. Não, tem que ser em francês, mas assim, eles veem que você conseguiu entender o que eles estão falando. Então, você tem a chance de você se virar no país sozinho. Então, é isso que eles querem saber. A sua adaptabilidade, mesmo não sendo fluente na língua, é isso que está sendo avaliado. Se você não souber nada, eles vão te questionar. A sua entrevista no consulado, como que foi? Foi desafiadora? Assim, como a minha foi em São Paulo. Depende de consulado para consulado, nem todos são iguais. Então, a minha diz que o de São Paulo era o pior de todos, onde tem uma pessoa que faz a entrevista,
e que é meio que rígido, assim, com as perguntas. E aí eles chegam e fazem a pergunta. No meu caso, não fizeram pergunta, não fizeram entrevista. Quando chegou no meu, tipo, eles não estavam mais fazendo as entrevistas. E aí ele só pediu a documentação. Entreguei a documentação, pediu para esperar. Eu esperei uns 4 dias, depende de região para região. Por exemplo, no Rio de Janeiro, acho que demora quase um mês para sair o visto. O meu Em saiu São em Paulo 4 é mais dias. rápido, gente. Os paulistas trabalham mais que os carioca. É que Brincadeirinhas à parte. Era só para descontrair. descontrair. É que depende da demanda, né? Então, depende da demanda. E aí saiu em 4 dias, e aí deu certo. Aí eu só esperei. Aí eu comprei a passagem. Aí comprei a passagem e deu tudo certo. O que você gostaria de ter sabido antes de viajar e que você só descobriu lá? Lá não, aqui, né, no caso. Aqui na França? Exato. Assim, não tem nada que, tipo, Você teve alguma surpresa? surpresa acho que não, porque como eu já tinha umas meninas que veio pra cá, já tinha chego aqui, a gente sempre se comunica. Então, você fala, aconteceu isso e isso. Então, a gente tem uma comunidade de au pair que a gente se Mantém informada. A gente se mantém informado. Então, a gente sempre se prepara. Aconteceu isso, a gente vai lá, tipo, fizeram tal perguntas. A gente estuda aquelas perguntas, tenta decorar aquilo para poder ficar, para poder dar tudo certo na hora. E quais são os conselhos que você faria para o pessoal lá no Brasil que gostaria aí de estar se candidatando nesse programa de au pair, França, no caso? Assim, a minha dica é que estude o francês. Se tiver o inglês, melhor ainda, porque aqui acaba sendo... O francês você vai aprendendo, mas o inglês as famílias estão exigindo muito mais, porque quer que converse com as crianças para praticar mais. Então, como que se diz? Um diferencial. Que você sai na frente. Quem quer, principalmente, entrar dentro de Paris, ser au pair dentro de Paris, o ideal também seria o inglês, porque as famílias querem que você fale inglês com as crianças. Então, acho que eu indicaria o inglês. A carteira de motorista não é obrigatório, mas eu indico porque tem várias oportunidades também que pedem. Não é obrigatório, mas eles pedem. E o visto dura quanto tempo? 1 ano? De 1 a 2 anos. O máximo 2 anos. E é o consulado que decide ou é a pedido da família? Não. Com a família é 1 ano. Se a família quiser renovar, ela pode renovar para 2 anos. Então, tudo depende. É só o visto depois é 1 ano. de renovar, entendeu? Não é assim, já quero ir para 2 anos, não funciona. É 1 ano renovável para mais 1 ano. E se a família não quiser continuar, você consegue renovar com uma outra família já na França ou tem que voltar para o Brasil? Não, você pode renovar dentro da França, mas tem que procurar uma família daí. Você procura família e fecha um outro contrato antes de vencer o visto. Jéssica, agora para finalizar, nossa última pergunta. Se você tivesse que voltar lá atrás e refazer tudo, você refaria? E qual foi o erro, alguma dificuldade que você mudaria, que você aconselharia alguém a fazer diferente que você fez? Eu viria antes. Eu viria antes porque tem o limite de idade até 30 anos. Aqui na França, tudo para eles, 30 anos é muito tarde. Então, quem quer ficar para estudar, porque geralmente aqui tem umas oportunidades boas para estudo. Então, e eles só dão essas oportunidades para menos de 30 anos. Então, se alguma coisa me arrependo, não ter vindo antes. Que poderia ter, não ter tido esse limite de idade, que acaba sendo um pouquinho mais difícil depois. Ótimo. Obrigada, viu, pela sua presença. Eu. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para saber sobre os próximos episódios de tudo aqui na França.